Boa noite, pessoal. Eu estou aqui mais um dia da minha série Thalita sendo Thalita, e eu estou muito feliz hoje que eu vou falar para você um pouco mais sobre as percepções que eu tenho dos fatos que aconteceram comigo. E aí, mais uma vez eu te digo qual é a minha intencionalidade. Você imagina aquele filme legal que você assiste e você fala: nossa, esse filme fez sentido para mim, com esse filme eu estou refletindo algo, aprendendo algo. Então toda narrativa, toda história, ela traz para nós reflexão. Então eu tenho comigo que através da minha superação, através do meu de contar para você sobre a minha vida e aquilo que eu vivi e aprendi, com certeza você vai juntar com a sua história de vida, porque tudo aquilo que eu estarei te contando e já te contei, se você está acompanhando desde o primeiro dia, é real, né? Não é imaginação, não são fatos. Quem me conhece pode comentar, pode falar. E aí, gente, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e sempre eu digo no sentido de por quê? E aí eu quero que você me responda, não sei se você já pensou sobre isso. Por que que tem pessoas que ficam muito emocionadas com um testemunho de transformação onde eu trabalho com dependentes químicos, eu sei, né, o quanto que é difícil sair das drogas, por isso que a gente sempre orienta para que não entre, mas por que a emoção de nossa, essa pessoa é um ex-usuário de droga, essa pessoa é firmeza, hein? Antes ela fazia isso, aquilo, outro, e aí menciona um monte de coisa ruim que a pessoa era, que ela fazia, e não faz mais. E agora, o que isso tem a ver comigo, né? E aí eu sempre ouvi assim, que testemunho forte, depoimento forte é de transformação, aquela pessoa assim, mudou da água pro vinho. E aí, quando eu olho pra minha vida, eu penso assim, gente, eu já passei por tantas coisas, por tantas situações que sempre trouxeram sofrimento pra mim, e esse sofrimento eu sempre deixei mais na parte interna, né? Então, assim, eu sofria, eu chorava, quem que estava mais próximo sabia, mas externamente, e aí eu digo, na escola, nos trabalhos, né, nos lugares onde eu já trabalhei, nunca eu deixei isso afetar. Então sempre eu escolhi não ser resultado dos meus traumas, ou que eu possa dizer assim, daquilo que aconteceu comigo. Mas sempre eu tentava buscar melhorar e buscava fazer a diferença. E o que eu quero contar pra você hoje, né? Que em relação a essa série, né, Thalita sendo Thalita, eu posso dizer e afirmar para você que o meu testemunho de vida, eu acredito que ele seja forte. Ele é forte, porque eu poderia ter motivos para ser tudo de perdido, que não sei a palavra, né, de perdido ou de ruim, e eu falaria, eu fiz isso por causa da minha história, eu fiz isso por causa da minha história de vida, e na verdade não. Eu tentei pegar a minha história de vida e de tudo que eu vivenciei, sempre reter o que era bom, sempre reter o que era bom. E aí os meus comportamentos com as pessoas não era de revolta, mas sim de querer que as pessoas gostassem de mim, como dentro de mim, no meu interior, eu me sentia rejeitada sempre por tudo. Então o que eu pensei, né? E isso era inconsciente, sabe? Não era uma coisa assim, nossa, eu vou ser legal para que as pessoas gostem de mim. Não, eu gostava de ser legal. Por que eu gostava de ser legal? Eu gostava que as pessoas gostassem de mim. Mas ao mesmo tempo, para algumas pessoas, eu não era tão legal assim. Por quê? Porque eu sempre fui, como ontem a Carol disse, né, com uma opinião sempre muito forte. Eu sempre tive, assim, uma visão de futuro, de sonhar, de querer as coisas. Então eu não concordava com algumas atitudes de algumas pessoas que estavam ali ao meu redor, né? E aí, o que acontece? Então, o meu comportamento nunca foi de aborrecer, né? Que eu posso dizer assim, deixar. Aborrecer não, eu vou dizer que era um. Eu não
sei te falar, mas não é que eu não aborrecia. De obediência, na verdade. Eu era obediente. O que significa obediente no que eu quero dizer pra você? A minha mãe, ela confiava em mim. E aí, isso me deixava muito feliz, alegre, eu gostava. Com 12 anos de idade, a minha mãe permitiu que eu fosse sozinha lá para São Paulo de ônibus. Isso é 12 horas de viagem ou mais. E eu sempre fui muito comunicativa. Gente, eu contei minha história de vida, sempre eu gostei de contar minha história de vida, mas antes eu contava assim com tristeza, né? Ai, meu pai é ausente, meu sonho é ter meu pai. Então sempre eu contava de uma forma assim com tristeza e era real, era triste mesmo pra mim. E aí eu contei minha história pra todo mundo do ônibus, eu fazia sempre amizade com todo mundo. Eu podia ser um poste, eu dava atenção pra esse poste também. Então, a minha mãe, ela confiava em mim. E eu lembro que quando eu marquei certinho os números, né, do ônibus, e aí quando eu descia pra ir no banheiro, eu marcava. Então, sempre eu fui muito atenta, responsável com as coisas, né? E aí, o que acontece? Eu era obediente mesmo tendo muitos BOs emocionais. O que é BOs emocionais? Vamos pensar, o meu cabelo mesmo, né? Eu me sentia rejeitada pelas pessoas, às vezes na escola, porque eu sentia que o meu cabelo era feio, porque as pessoas falavam. Hoje, a gente aceita mais nosso cabelo. Eu passei por um processo depois que eu tive minha filha, porque a Júlia tem 7 anos, de aceitar e falei, não, já que eu vou passar por esse processo que eu não posso fazer química no cabelo, então fazem 7 anos, então não fazem muito tempo, porque com 28 anos que eu decidi aceitar meu cabelo. E eu nunca tinha dinheiro pra tratar o cabelo antes, então sempre ele vivia muito ressecado. E isso tudo, penso aí, da infância até os 14. Aí com 14 anos, a minha madrinha lá de São Paulo, ela pagou um tratamento pra mim que era de relaxamento. Foi a primeira vez que eu fiz relaxamento no cabelo, foi com 14. Daí em diante, sempre fazendo uma coisa ou outra, o cabelo ficava arregaçado, aí você tem dinheiro, aí tem hora que você não tem. E eu me sentia feia, me sentia mal. Às vezes a gente sentia muito essa questão do fato de ser negra, se sentir rejeitada também. E aí, olha só, o fato da minha mãe confiar em mim e do fato de eu ser obediente fez com que eu criasse muita responsabilidade interna sobre a minha própria vida. Então, sempre eu me envolvi nas coisas. Com 13 anos, 12, 13 anos, eu era católica e na igreja católica eu já dava catequese para as crianças. Então, assim, esse processo de liderança sempre foi para mim muito nato, né? E aí eu quero falar para vocês a importância, então, né, da confiança. Por que é importante? Porque hoje em dia a gente percebe que os pais não confiam mais nos filhos. E os filhos mentem muito para os pais desde criança. E aí você percebe uma relação doentia. E quando hoje, ou muitos anos, eu ouço da minha mãe assim, Thalita, tem pessoas que têm muita inveja de você, já ouviu de algumas pessoas também. E eu falo, gente, mas inveja do quê? Porque eu não tenho nada, né, no sentido material mesmo, né? E aí um tio meu falou, Thalita, as pessoas têm inveja do seu caráter. E aí quando eu penso, por quê? Porque realmente hoje você percebe a falha no caráter desde sempre. E aí, quando eu me converti com 15 anos. E tudo que eu tô dizendo pra você, obediente, BOs emocionais, confiança, tudo isso vem antes de eu me converter. Então, a gente tem uma personalidade, a gente tem um caráter, a gente é formado muito eu no caso, né, antes de Jesus vir na minha vida, eu acredito que Deus, ele já tinha todo um plano de quem eu iria ser, de quem eu era, né? E eu acho isso tremendo na minha história, por quê? Porque aí eu volto a dizer pra você, qual é esse grande testemunho, qual é esse grande depoimento que eu tenho a dizer da minha vida? Que eu poderia ter escolhido, eu já tive a oportunidade de escolher um mundo amplo, aberto, de vários, né, um mundo do prazer e que levaria à destruição. E eu sempre tive muito, eu vou até
até escrever aqui. Eu sempre tive muito medo de errar. Eu não sei, eu lembro muito, assim, desde criança que eu tinha medo de errar por desagradar minha mãe, porque eu não gostava de apanhar, né? Como eu disse, parece que quase todo mundo gostava de bater na gente, e eu não gostava de apanhar. Tinha um tio meu que ele vivia, assim, dando sermão na gente, assim, palestra, chegava, pegava todas as crianças e ficava dando palestra. Então, assim, eu sempre falei, não, eu quero honrar a minha família, eu quero ser a diferença, né? Isso, sim, desde sempre. Então, eu tinha muito medo também das consequências dos erros. Ao mesmo tempo desse medo das consequências dos erros, eu era também muito inocente e confiava muito nas pessoas. Então, nesse tempo todo, eu lembro assim de já ter chorado muito por causa de amizade. Minha mãe falar, Thalita, não faz isso, não confia na pessoa. E por causa do coração, a gente confiava e eu acabava indo lá chorando. E sempre eu fui de contar tudo assim pra minha mãe, né, das coisas. Continuando então. Aí, uma das minhas personalidades que muito trouxe problema pra mim é a transparência. Sempre eu fui muito transparente. Isso parece uma virtude, né? Parece. Mas pra mim a transparência eu chorava muito porque eu sofria por ser transparente. Então, tanto que eu penso em escrever um livro e aí eu fico pensando, como eu vou escrever um livro, né? E a transparência sempre foi algo muito forte em mim, a sinceridade, mas me atrapalhava porque juntava com a ingenuidade, com a inocência e acabava comigo, porque eu acabava nas relações só me atrapalhando toda. Hoje eu tô melhor, mas ainda assim, né, continuo confiando nas pessoas, só que eu penso assim, se elas errarem comigo, hoje eu estou aberta a perdoar, então eu vou continuar confiando, mas lógico, com mais cautela. Hoje você não conversa, eu não tipo, eu tô abrindo minha vida pra todo mundo que quiser ouvir aí, mas nada que exponha outras pessoas. Quando eu falo do meu passado, eu não tô expondo a alguém que seja, que possa complicar alguém no presente hoje. Então, tipo assim, a gente precisa saber em quem confiar, né? E eu demorei pra saber disso. Então, a questão de ser inocente. Outra coisa também que eu penso que se eu fosse escrever um livro, eu não sei qual que é o tema, poderia ser autêntica. Por isso que o nome da série é Thalita sendo Thalita. Então sempre eu fui muito autêntica, que tá muito ligada a essa questão da transparência. Então se eu tô mal, eu tô mal. Se eu tô bem, eu tô bem. Se eu tô feliz, eu tô feliz. E sempre eu vivo muito de forma intensa o momento. Então tanto que essa questão do choro, né? Eu sou chorona, eu sou emotiva. Mas logo passa, eu choro agora, daqui a pouco eu já tô sorrindo, né? E é muito interessante nesses anos também, eu percebo em mim assim, eu tô mal, mas se alguém aparecer perto de mim, pior do que eu melhoro na hora, já dou uma palavra, já animo, já faço lá, né? Dou todo um consolo pra pessoa e eu já esqueço dos meus problemas também na hora. Então aqui, eu tô escrevendo aqui pra você algumas coisas relacionadas a mim, né? Essa questão de autêntica. Ousada. Essa questão de ser ousada, tanto que eu gosto bastante, eu tenho um grupo no WhatsApp, se você quiser eu te ponho nesse grupo, só deixar o seu telefone ali eu ponho. Sempre eu mando uma mensaginha, mando minha série lá também, mando vídeos. O nome do grupo é Thalita Rolim, Ouse Viver. Então, quando a gente tem uma dor, quando a gente tem um problema, um sofrimento, às vezes essa dor, ela paralisa a gente de ver o belo da vida. Então, assim, mesmo tendo ali o BOzinhos emocionais, a gente pode contemplar o belo da vida. Então, assim, Thalita, o falar cura, eu acredito. Então, fale das suas dores para uma pessoa que você confie. Se você tiver condições financeiras, com certeza para um psicólogo ou para outros profissionais. Mas contemple o belo da vida. Então, sempre eu fui muito intensa em querer viver, em desfrutar do melhor que a vida poderia ter nas relações. Sempre gostei de estar com pessoas, sempre gostei, e tanto que esse sempre gostei de estar com pessoas, eu nunca fui Thalita de uma amiga só, sempre eu sou amiga de todas. Tanto que ontem a Carol falou, né, sempre eu me entreguei muito às amizades, sempre eu estou, né, me dedicando aos amigos,
Às vezes eu sinto que os amigos, alguns não se dedicam pra mim da forma que eu se dedico a eles, mas tá bem, tranquilo, tudo certo. E aí, eu até escrevi aqui, né, que a minha personalidade é isso, ser amiga de todos. Então, comigo, assim, não tem, assim, ai, melhores amigas. Não, eu gosto de todo mundo, amo todo mundo. Lógico que tem aquelas amigas que permanece na vida da gente por uma questão de estilo de vida. No caso, as amigas da dança, né? Que eu não cheguei nessa área ainda, mas eu vou chegar depois. As amigas da dança, elas permaneceram mais por quê? Porque a minha vida toda, depois que eu me converti, foi o que eu mais fiz, né? Dancei pra Deus, então isso é maravilhoso. E as outras amigas que eu amo e que eu sei que elas me amam, por que não permaneceram? Porque seguiram outros estilos de vida. E tá tudo certo. Aí, eu quero contar uma coisa pra você que eu escrevi aqui, muito interessante. No quarto ano, no quarto ano, que era na quarta série antigamente, pra você ver o meu nível de ingenuidade e o nível de transparência. Olha que loucura. Ao ponto de que para outros é fofoqueira, né? Eu, na quarta série, tivemos uma palestra, uma orientação que não podia fumar na escola, fumar cigarro, né? Não sei se falaram de outras drogas. E eu um dia vi uma menina, uma pessoa lá fumando um cigarro. E na minha cabeça, errado, né? Aí, com o meu senso de justiça, eu peguei e fui lá e contei pra coordenação que a pessoa tava fumando. Gente, eu apanhei na escola. E eu sempre fui da paz, assim, tanto que eu nunca fui de brigar, né? Os professores que lembram de mim, sempre eu fui dessa forma comunicativa, respeitando os professores, mas nunca fazendo coisa errada, tipo colar, essas coisas não era do meu perfil. Mas eu apanhei na escola por causa disso. Então, é um exemplo que eu tô te dando que a transparência, inocência e ingenuidade já me prejudicou em muito. Muito mesmo. O pior de todos foi em 2018, mas eu não posso contar agora. E aí, só que tem uma coisa. A minha personalidade, o meu caráter, ele sempre abriu portas. Então, nós precisamos, né, ter um caráter. O que é um caráter para mim? É nós sermos coerentes. Sempre eu pensei, cara, eu tenho que ser coerente com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu falo, né? A felicidade, ela está em você ter esse processo de autoconhecimento. E isso eu tinha muito antes de estudar essas questões de autoconhecimento, de inteligência emocional, de coach. Isso eu comecei a estudar depois de 2017. Mas interessante, eu já era escolhida para se desenvolver nessa área, porque eu sempre tive essa consciência, né? Que nós precisamos ser plenos, completos dentro de nós, para que a gente possa fluir naquilo que a gente deseja. Sempre eu pensei assim. E aí, eu sempre tive também, que algo que minha mãe fala muito, e eu já falei, é a questão da inveja na minha vida. Gente, a inveja destrói. Eu não sinto inveja de ninguém por mim. Quem fala isso são os outros. Então, minha mãe fala, alguns tios, alguns amigos, pessoas falam que existe, e aí eu fico, mas por quê, né? Fico pensando. Só que a Bíblia garante que a inveja é um sentimento que apodrece os ossos, né? Então, assim, como graças a Deus eu não sinto inveja de ninguém, nem do que tem, nem do que é, porque eu aceito quem eu sou e o que eu tenho, e eu sei que tudo aquilo que eu já conquistei foi com muito esforço, com muito trabalho, e tudo aquilo que eu vou conquistar vai ser ainda com muito esforço, porque nada vem de graça. Então, assim, eu não entendo muito bem essa questão da inveja. Eu tô falando porque a minha mãe fala muito que é real na minha vida, mas eu quero já deixar pra vocês que eu creio que o sangue de Jesus me cobre, me protege e cai por terra toda a inveja. Então, porque maldição sem causa não encontra pouso, né, gente? Mas às vezes dá uma balada quando você fica sabendo de pessoas, né, que você já se dedicou bastante, que você já fez pelas pessoas e as pessoas são ingratas, talvez não é nem a inveja, mas é a ingratidão, aí fala mal, julga você. Então, querendo ou não, a gente é humano e aí a gente fica meio abaladinho, mas depois passa. E aí, outra questão também muito é a perseguição.
Agora, perseguição mesmo, muitas vezes é na área do trabalho, né? Que lidar com pessoas não é nada fácil. Eu em 2014, eu trabalhei num lugar, né, num órgão público, onde eu fui coordenadora. Gente, era do Arco da Velha, mesmo assim, de coisas absurdas que acontecia, tudo para se levantar contra mim. Era a chave do local que sumia, depois aparecia, era questão de dinheiro que sumia, era pessoas ligando, denunciando, ligando. Teve um dia que ligaram pro próprio prefeito na época, falando mal de mim. E tudo isso, assim, para destruir a gente, né? Teve um dia que também que o filho de uma funcionária foi lá meter a boca em mim, né, falar um monte, e eu mantendo a calma, né, não tinha o que fazer. Então, assim, são várias situações de perseguições, de pessoas irem contra a gente, mas é a vida também, né, gente, fazer o quê? E aí, eu sempre, então, chorei. O Rodrigo, que é o meu esposo, ele brinca assim comigo, né? Quando eu conto alguma coisa pra ele, já começa a chorar. Isso, ó, desde quando eu trabalhava no Magazine Luiza, eu chorava com as coisas e ele já cantava a música, há uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos. Porque assim, eu começo a falar, eu já chorava. Hoje eu choro ainda, mas nem tanto quanto. E a série de hoje, gente, é pra falar um pouco, então, sobre mim, sobre as minhas percepções. Eu creio, né, que talvez você possa se identificar com alguma coisa. E hoje eu vou falar pra você, Thalita, você continua sendo transparente? Eu continuo sendo sincera, mas eu vou dizer pra você, hoje eu não falo tudo que eu penso. Hoje eu entendo que eu não tenho direito de falar para as pessoas aquilo que elas não querem ouvir. Então, se você tá me ouvindo do início do vídeo até o fim, é porque você decidiu me ouvir. E eu, como tenho necessidade de falar, porque tá ligado ao meu propósito de vida, eu estou aqui falando. Mas antes que não tinha as redes sociais, antes que não tinha as coisas, talvez eu vi uma situação com alguém, eu chegava e falava e a pessoa não estava preparada para ouvir. Eu talvez não sabia falar com uma forma mais eufêmica, que uma amiga minha sempre fala que deve ser eufêmica a forma de falar, com uma comunicação não verbal, ou uma comunicação não violenta, né? Não verbal, não violenta. E eu acabava magoando as pessoas. E hoje, sabe, talvez eu ainda magoe, mas talvez bem menos, porque hoje eu não me envolvo tanto com os problemas das pessoas se elas não me permitem. Né? Hoje eu atendo pessoas e eu só oriento, eu só mentorio, eu só discipulo se ela permitir. E isso pra mim foi libertador, porque aí a pessoa que me honra, que acredita em mim, que tem a minha experiência de vida como de superação, que sabe de tudo aquilo que eu passei, ou talvez não sabe, mas vê em mim uma credibilidade, ela quer me ouvir. Agora, quem não quiser me ouvir, beleza também. Então, eu continuo sim sendo transparente, mas não para qualquer pessoa. Tem muita coisa que eu enxergo, que eu vejo, que eu olho, não falo nada e busco fazer com que aquelas situações não me incomodem. Porque antes me incomodava ao ponto que eu chegava nas pessoas e falava. Então, assim, se tem pessoas que eu amo, que quer continuar fazendo o que ela, né, faz, e que eu sei que vai dar BO, que eu sei que vai ter consequências ruins, mas a pessoa quer continuar fazendo e não pede minha opinião, tranquilo, né, gente? O que mais? Se você tiver alguma pergunta relacionada a tudo isso, né? Thalita, você continua sendo impulsiva? Eu não escrevi aí, mas às vezes... O que é impulsivo? É fazer as coisas sem pensar, é falar sem pensar. Com certeza, porque faz parte do meu temperamento. Um dia eu vou dar uma palestra pra você aqui no WhatsApp sobre temperamentos. Eu sei qual é o meu temperamento, então eu luto contra ele, eu tento controlar ele sempre. Mas tem hora que não dá, é difícil. Então, a gente vive nessa luta, nessa busca pelo autoconhecimento, pra quê? Qual é o maior objetivo? É viver em paz comigo mesmo e também viver melhor com as outras pessoas que se relacionam comigo. Tá bom, gente? Deus abençoe. Comenta de tudo que eu falei nesse vídeo. O que fez sentido pra você? Formule uma frase e escreva aí nos comentários. Depois eu vou postar esse vídeo lá no meu YouTube. Você pode ir no meu YouTube, comenta também
com uma frase e que eu estarei depois pegando o seu nome e participando então de um sorteio bem legal que eu vou fazer no meio aí, até pro final dessa série que vai até dia 25 de outubro. Me siga, tá, gente? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.